Olá pessoal, tudo bem? Maurício aqui falando. E hoje nós estamos aqui com um treino de WOD de 12 minutos. Para quem não se lembra, WOD, Workout of the Day, então o treino do dia. Aí eu decidi deixar mais curto, né? Então tirar a parte do aquecimento e do alongamento e deixar realmente só o WOD, que é a parte que a gente vai ver mais movimento, mais técnica, mais exercícios entrando em ação. E hoje a gente teve 5 rounds de 10 hang snatch, 5 squat overhead e 10 pull-ups. E parece meio confuso, né? Mas eu vou estar aqui explicando o que significa cada uma dessas coisas. Então, para quem olha de fora, pode parecer só uma sequência aleatória de exercícios. Mas dentro do CrossFit, cada movimento tem um objetivo específico. E cada exercício trabalha capacidades diferentes do corpo. E hoje vamos aproveitar esse treino para explicar um pouco também sobre os 3 grandes áreas em que os exercícios de CrossFit estão divididos. O primeiro dele é a ginástica, o segundo, levantamento de peso e o terceiro, condicionamento cardiovascular. Então, o primeiro exercício que a gente fez, né, que foi o hang snatch, vem do LPO, que significa isso aí, né? Levantamento de peso. Muita gente não sabe, o que é LPO, o que é LPO, então tá aí, levantamento de peso olímpico, tá certo? É uma variação do snatch tradicional, mas começando acima do joelho. O objetivo é levar a barra do quadril até acima da cabeça de forma explosiva, ou seja, sem dobrar o cotovelo, trazendo a barra bem próxima do corpo, tá certo? E esse movimento existe potência, coordenação, velocidade, mobilidade, estabilidade e muita consciência corporal. Eu quase morri fazendo esse exercício aí, tá? Foram 10 repetições sem parar e eu acho que nem cheguei a fazer os 5 rounds, foram apenas 3, estava bem cansado nesse dia. Porque, né, no final do dia também não é só levantar o peso, você precisa transferir força das pernas para o quadril, estabilizar os ombros, travar o core, né, e receber a carga com controle. Então é um exercício extremamente técnico e justamente por isso ele é tão utilizado no CrossFit, porque ele desenvolve explosão, eficiência de movimento e capacidade atlética. Depois vem o nosso squat overhead, então seria um agachamento acima da cabeça. Acima da cabeça o que, Maurício? Um peso, né? E a gente usou aí o mesmo peso que usou para o snatch, usou para o squat overhead, né? Então é um exercício também que vem muito forte do LPO. O desafio aqui não é só agachar, é conseguir manter a carga estabilizada acima da cabeça enquanto desce. Então, ombros travados, né? Também cotovelos, estão tudo ali travado enquanto você desce e sobe. E não sei se vocês conseguem perceber, mas as pernas meio que tremendo, mas consegui fazer, né, aí o treino. Esse aí exige muita mobilidade. Mobilidade de ombro, coluna torácica, quadril, tornozelo, além de estabilidade e controle corporal. E muita gente considera, né, o overhead squat ou squat overhead um dos exercícios mais difíceis do CrossFit, porque ele realmente expõe qualquer limitação do corpo. Se falta mobilidade, aparece. Se falta estabilidade, aparece. Se falta equilíbrio, aparece, né? Eu vi o pessoal não conseguia agachar muito, ou quando ia fazer, caía para trás. Eu acho que uma das primeiras vezes que eu tentei fazer esse exercício, eu também caí para trás, né? Mas eu fui esperto, joguei o peso para frente e caí para trás, tá? Então, esse aí é praticamente um teste completo de movimentação. E aí quem tem dificuldade nisso, já sabe né, o que treinar para conseguir desenvolver melhor esse movimento, tá certo? E finalizando o round, temos os pull-ups. O pull-up ele entra então aí na categoria da ginástica dentro do CrossFit, porque ele trabalha controle do próprio peso corporal, desenvolve costas, braços, pegada, core e resistência muscular. Só que aqui, né, nesse pull-up que eu fiz, ele mostra uma coisa muito importante sobre a cultura do CrossFit. Você não precisa fazer tudo perfeito desde o primeiro dia. Na verdade, quase ninguém consegue. Eu acho que ninguém consegue, a não ser que já tenha sido um ginasta, né, atleta olímpico de algum outro esporte ou modalidade que utilize, né, os mesmos exercícios no CrossFit. E a gente aqui no CrossFit, né, entende isso muito bem, porque existe um conceito de scaling, né, de escalamento ou adaptação, fazer o exercício adaptado.
Então, a gente vai fazer o quê? Adaptar o treino para o nível atual da pessoa. E no meu caso, né, nesse exemplo aí, eu utilizei um elástico para me ajudar a fazer os pull-ups. Maurício, você consegue fazer os pull-ups normais? Consigo, mas pelo volume de treino, né, e para conseguir meio que fazer a maior quantidade de rounds possíveis, eu, né, utilizei o elástico. E outra coisa, né, eu ainda não sei fazer o pull-up butterfly, que é o que o pessoal faz e que ajuda bastante, né? Não sei ainda fazer esse exercício, então eu faço o meu adaptado usando elástico. O coach deixa, a gente faz, certo? E algo interessante aqui é que muita gente olha, né, e pensa, então não vale, né? Eu lembro que assim que eu comecei a treinar, eu via o pessoal fazendo o pull-up desse jeito, ou fazendo outros exercícios de formas adaptadas, e não vale, não tá fazendo exercício nenhum, não tá nem treinando direito. Mas no mundo esportivo, você precisa entender que isso é completamente normal. Todo esporte trabalha progressão, ninguém começa no nível avançado. No futebol, por exemplo, você não começa jogando Champions League, né? Na musculação, ninguém começa pegando maior peso na academia. E no CrossFit, né, seguimos então aí a mesma lógica. O objetivo não é fingir que consegue. O objetivo é construir capacidade aos poucos. O elástico ajuda nisso. Ele reduz parte da carga do movimento, permitindo trabalhar técnica, resistência, coordenação e força. Então, quanto mais repetições eu faço, né, maior resistência eu gero aí, tá certo? Então, a gente faz isso até que o atleta consiga fazer o movimento sozinho. E isso vale para praticamente tudo dentro do CrossFit. Então, carga, movimento, volume, intensidade, tudo pode ser adaptado. Porque o mais importante não é copiar exatamente o treino, é manter o estímulo correto. E isso é uma das coisas mais inteligentes do CrossFit. E acredito que aqui ainda vai aparecer, tá, em um dos meus próximos vídeos, mas tem um exercício que eu não sabia nada, era totalmente perdido, mas eu lembro de que assim que eu vi, isso é muito fácil, né? E o nome dele é Toes to Bar, né, que seria a tradução literal, é dedões na barra ou pés na barra. Hoje eu consigo fazer um pouquinho melhor, mas ainda não 100%. E o que o meu coach sempre fala, né, e repete é: não tenta fazer perfeito, só não perde o balanço do movimento, que é algo, né, que ajuda a fazer ele de forma avançada aí já. E esse conceito ele é muito importante porque ele permite que iniciantes e atletas avançados treinem juntos, cada um no seu nível, né, mas todo mundo fazendo o mesmo tipo de estímulo, né, o mesmo treino. E aí é o que entra um termo muito famoso do CrossFit, né? O RX. Eita, o cara é RX e o pessoal olha e não entende. O que é RX? RX significa que o treino foi perfeito, né? Exatamente da forma prescrita. Então, sem adaptação, com a carga original, movimentos originais, volume original. Então, quando alguém fala fiz RX, significa que ela conseguiu executar o treino da forma que foi proposta, né? Então, fazer aí os hang snatches, né, com a carga de 50 quilos. Eu não consigo, não vou mentir. Acho que nesse treino aí eu fiz com a barra, ela tinha 15, tinha 10 escalados, então 35 quilos. Tá certo? Eu acho que foi 35 quilos ou foi 40 quilos, não tô lembrado. Então, existe uma coisa importante aqui, tá? RX não significa superioridade, embora, né, eu sei que o ego de muita gente vai pensar, ele é superior a mim, já que ele consegue fazer tudo perfeito, né? E isso é algo que muita gente iniciante entende errado. O objetivo não deveria ser fazer RX a qualquer custo. O objetivo deveria ser se movimentar bem, com segurança, consistência e, o mais importante, evolução, né? Procurando ser melhor a cada treino. Porque fazer RX sem técnica, sem controle, sem preparo, pode aumentar o risco de lesão. E o RX, a gente já entendeu então, né, que é uma consequência da evolução, não o ponto de partida. E normalmente a progressão dentro do CrossFit acontece exatamente assim. Primeiro você aprende o padrão do movimento, depois melhora a mobilidade, ganha estabilidade, aprende técnica, cria resistência e só então começa a aumentar a carga e a intensidade. E é literalmente a construção. E talvez isso seja uma das partes mais legais do CrossFit. Você consegue enxergar a evolução o tempo inteiro. O movimento que antes parecia impossível vai ficando natural, vai aumentando a carga, o seu condicionamento físico melhora, a técnica evolui e aquilo que antes precisava de adaptação começa agora a sair sozinho. E é aí que você percebe que o CrossFit não é só sobre treino, é só sobre evolução constante. E uma das coisas que eu mais amo no CrossFit é isso.
Evolução não é fazer tudo perfeito. É olhar para o movimento que antes parecia impossível e perceber que hoje ele já faz parte do seu processo. Porque no final das contas, o verdadeiro progresso não acontece quando você chega no RX. Acontece quando você decide continuar evoluindo um treino de cada vez. E, né, uma frase cômica aqui para terminar esse vídeo é: eu espero estar próximo de fazer meu primeiro Muscle Up. Me ajuda aí, Rafa. Valeu, pessoal. Esse aí é o nosso vídeo aí, tá? Espero que vocês tenham gostado. Que tenham aprendido um pouco, né, sobre aqui o mundo do CrossFit, LTO, ginástica, né? E o que isso também significa RX, tá certo? Eu vou tentar trazer mais conteúdos, mostrando um pouco do treino que eu faço e minha evolução constante. Valeu! Segue, né? Segue, se inscreve, acho que é se inscreve aqui no YouTube, né? Então se inscreve, deixa o like e comenta aí o que você achou. Se continuo criando esse tipo de conteúdo ou se mudo para alguma outra coisa, tá bom? Valeu!